Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. Entrando no ar agora o seu Guerreiros em Debate, com tudo sobre o maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, da Supercopa, entre outras tantas taças que ornam a nossa sala de troféus, de fazer inveja a muito time por aí. Entrando no ar o seu Guerreiros em Debate, eu com a companhia muito agradável do Wander Araújo, para discutirmos sobre a rodada de ontem, a derrota para o Botafogo em casa. Vamos falar sobre esse jogo, falar sobre esse resultado, que foi um resultado que não era esperado por ninguém. Mas enfim, falaremos também um pouco sobre a próxima rodada, que já é na quinta-feira. Outra questão que iremos discutir no ar é essa questão do Cruzeiro estar jogando quinta e domingo, vai acontecer isso mais uma vez. Acho que isso tem sido prejudicial para o rendimento da equipe, vamos questionar isso daqui a pouco também. A arbitragem do jogo, muita coisa boa, muita coisa interessante para podermos falar sobre o Cruzeiro Esporte Clube, contando sempre com a participação de toda a China Azul ligada no Guerreiros em Debate, que pode participar conosco através do Twitter, usando a hashtag Rádio GDG no início, no meio, no final do seu comentário. Ela aparece aqui nas nossas notificações e a gente passa para os guerreiros, faz os comentários a respeito, conversa junto, você ajuda a fazer o nosso programa. Também no Facebook, no post da rádio, nos comentários serão lidos e comentados aqui por mim e pelo Wander Araújo. Então, sem mais delongas, vamos então passando a palavra aqui ao nosso companheiro Wander, para ele dar o boa noite dele, já fazer as considerações iniciais a respeito do resultado de ontem. Wander, é com você. Salve, salve, Álvaro. Muito boa noite Sidney, boa noite Paulo, boa noite caros ouvintes. Primeiramente, obrigado por participar mais uma vez do Guerreiros em Debate. Para mim é um orgulho estar aqui presente, participando, falando com você, torcedor, sobre o maior clube de Minas Gerais. Álvaro, o jogo de ontem, para mim, eu que estive presente no Mineirão, a convite da Minas Arena, consegui ir de camarote ontem, uma situação outro nível para mim, que sou acostumado, sou sócio Copa do Brasil, sócio Campeonato Brasileiro, desde 2008, e é uma situação diferente. Assistir o jogo na tribuna do estádio, na área especial do estádio, é diferenciado. Entretanto, o futebol apresentado pelo Cruzeiro ficou muito abaixo do que o Cruzeiro tem potencial para poder render. Haja visto que o Botafogo também fez uma excelente partida, jogou fechado, e o Cruzeiro, em todas as partidas em 2016, ao qual pegou adversários que jogou retrancado na defesa, encontrou muita dificuldade. O Cruzeiro, apesar de ter ganhado do Botafogo pela Copa do Brasil de 5-2 no Rio de Janeiro, o Botafogo teve uma postura totalmente diferente ontem no estádio Governador Magalhães Pinto. O time carioca, ele jogou fechado o jogo inteiro e só saiu na boa. E aproveitou as falhas da defesa celeste para poder abrir o placar e manter uma diferença de gols razoável. E em contrapartida, o Cruzeiro enfrentou uma dificuldade muito grande. Além do Botafogo, a arbitragem, que continua errando muito contra o Cruzeiro. E o que me chateia, o que me desencanta muito com o futebol é que os erros só acontecem contra o Cruzeiro. Nós não vemos erros acontecerem contra o nosso rival aqui em Minas Gerais, nós não vemos erros acontecerem contra o Internacional, contra São Paulo, contra Corinthians. Nós só vemos acontecer erros contra o Cruzeiro. Isso é uma ressonância no futebol mineiro, no futebol brasileiro. Só acontece erros contra o Cruzeiro. Então vamos ponderar, vamos discutir, vamos mandar vídeos para a CBF, vamos fazer reclamações, mas os erros continuam acontecendo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro ontem foi muito prejudicado, o árbitro invertendo
escanteio, impedimentos que não existem, gols mal anulados, sem critério algum na aplicação de faltas, na aplicação de cartões amarelos. Então a postura da arbitragem contra o Cruzeiro, ela tem sido muito tendenciosa. O árbitro ontem amarelou o Ábila sem razão alguma, e o Ábila, em momento algum, ele questionou a postura do árbitro acerca da visão, porque ele não teve visão de jogo para poder não marcar aquele escanteio. E sinceridade, só porque o Ábila deu um toquezinho no braço do Ábila não é motivo para ele poder dar amarelo. Mas assim, cabeça de juiz e bunda de neném, ninguém sabe o que vem, né? E considerando a postura da arbitragem no cenário esportivo do nosso Brasil, não podemos discutir nada, porque os caras sempre acham que estão com razão. Haja visto como árbitros como Arnaldo César de Oliveira, Márcio Rezende Freitas, mesmo depois de fazerem tantas cagadas, tantas merdas no futebol, ainda consegue posição de destaque, como o Simo, em grandes emissoras, né? Então os caras sabem que mesmo após fazerem tantas cagadas, eles vão ser contratados por outra emissora para poder continuar falando merda e fazendo merda na televisão. Haja visto o principal comentarista da Rede Globo Minas, o senhor Bob Faria, filho do Oswaldo de Faria, que só fala merda. O cara não tem maturidade, não tem entendimento para poder ressaltar a qualidade técnica do jogador. A torcida do Cruzeiro tá andando muito puta com ele, porque o cara só sabe destrinchar o clube, ao invés de alavancar e falar os pontos fortes do clube. O cara só sabe falar merda. Então, com todo respeito ao torcedor cruzeirense, com todo respeito aos ouvintes aí, falando mais um palavrão aí, o Cruzeiro ele sempre lutou contra os adversários, contra a imprensa, e vai continuar sendo assim, porque o futebol brasileiro ele é tendencioso e parcial. Então o Cruzeiro sempre enfrentou a Rede Globo, sempre enfrentou os demais veículos de comunicação e foi independente buscando os títulos. E para a gente poder conquistar, para a gente poder sair dessa zona de desconforto, é somente nos braços da torcida, com o apoio do torcedor, que a gente vai poder fazer isso. Haja visto o comentário do Mano, que você deve falar daqui a pouquinho. Eu acho que a gente deve entrar no debate falando disso, né, Álvaro? Sobre a postura da torcida. A torcida vaiou ontem o Lucas. Não vou dizer que eu sou contra vaiar o torcedor, o jogador no decorrer da partida, mas é desgastante. O time tá precisando vencer e a torcida pega no pé no jogador. Os outros jogadores, os caras pensam, não posso trocar pro cara porque ele vai ser vaiado. Pode desgastar o elenco, e a gente precisa de união, a gente precisa de força em prol do Cruzeiro. Nós precisamos levantar o Cruzeiro como levantamos em 2011, como levantamos em 2015. Falei besteira, Álvaro? Você concorda comigo ou não? Concordo, Vander, concordo. Tem muita... A gente tem feito algumas reclamações sistemáticas em relação à arbitragem. O próprio Cruzeiro tem feito isso. Mas a gente tem que perceber o outro lado da moeda também, o Vander. Poucos dias atrás, há umas 2 semanas atrás, nós tivemos o nosso eterno juiz que não queríamos mais que apitasse os jogos nossos, o Sandro Meirahit, ligando para o presidente pedindo perdão, e o presidente perdoando e ele voltando a ser escalado para jogos da Raposa. Então, quer dizer, fica difícil reclamar de arbitragem num caso desse. Você vai lá, faz uma reclamação formal contra um juiz, veta o cara para ser escalado nos jogos, depois o cara te dá um telefonema, desculpa, eu errei, eu quero voltar a apitar jogo seu, você vai lá, perdoa e libera o cara. Então, quer dizer, fica complicado a gente falar de arbitragem, né, criticar a arbitragem, quando o clube age dessa forma, né? As coisas precisam ter menos flexibilidade nesse aspecto, né? Mas enfim, vamos a outras questões que na difícil missão que a gente tem sempre de substituir
o nosso Bonner das Gerais, o João Henrique Castro, a gente acaba esquecendo algumas coisas. Então eu não posso deixar de falar que nós temos enquetes aí ao vivo, né? São 6 enquetes, e convidar a China Azul aí para votar, para participar, tá? Eu vou dar as parciais agora, depois no final do programa a gente volta nos resultados finais. A enquete número 1 pergunta que nota você dá à atuação do Cruzeiro no primeiro tempo de ontem. Né, são 4 opções, como sempre, nota 10, nota 7, nota 4 e nota 0, a mais votada, por enquanto é nota 4, com 58%. A segunda questão, semelhante à primeira, pergunta que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo ontem. As mesmas respostas, quem lidera é a nota 4 também, com 55%. A terceira enquete pergunta se o time evoluiu, né? Essa resposta parece até meio óbvia, mas queremos a sua participação. Comente usando a hashtag RádioGDG. 47% dizem que regrediu um pouco. As opções são sim, evoluiu, não manteve, não regrediu e não regrediu muito. Regrediu pouco e regrediu muito. A enquete número 4 dessa noite pergunta se você concorda com as vaias durante o jogo. Comente usando a hashtag RádioGDG mais uma vez. 12% dizem que sim, para time ou jogador. Enfim, ganha por enquanto, parcialmente, com 44% sim após o jogo. A quinta enquete pergunta se você escalaria o William para o próximo jogo. Quem ganha parcialmente 36% para não, há outros jogadores melhores. E a última enquete dessa noite, para você participar conosco, pergunta se você acha que o Cruzeiro vence o próximo jogo. A galera está animada, são 57% que ainda parcialmente votam para sim, vence a próxima partida. Nós temos algumas coisas ainda para salientar, mas temos alguns áudios que nós precisamos ouvir essa noite, né? Temos entrevistas pós o jogo, feitas aí pelo nosso companheiro Vander, que vai ao ar daqui a pouquinho para vocês comentarem. Temos também coletiva do Mano Menezes. Esses áudios vão ao ar agora, deve ir a entrevista do Mano, e vamos lá chamar o pessoal da técnica para eles poderem colocar no ar esses áudios aí pra gente, para toda a China Azul poder acompanhar, e vamos discutir isso assim que o áudio terminar. Guerreiros em debate. Mano, o lateral direito Lucas recebeu algumas vaias da torcida no segundo tempo. Como você observa a atuação dele e também como você observa as vaias da torcida? Olha, vou aproveitar a oportunidade e fazer um pedido especial à torcida do Cruzeiro. Todos os jogadores que vestem a camisa do Cruzeiro são os jogadores do Cruzeiro. Eles são importantíssimos nesse momento que nós estamos atravessando. Então, não adianta a gente direcionar para A ou para B, né, críticas mais pesadas. O Lucas rebateu uma bola. A bola, que se não me engano, foi do segundo gol, do primeiro gol, né? E a bola espirrou no meio e o Botafogo fez o gol. Nós tínhamos 3, 4 oportunidades para corrigir uma rebatida errada. E não foi o único jogador que rebateu uma bola errada no jogo. Então o Lucas acabou o jogo bem, apoiando pelo lado, criando jogadas, e logo depois o torcedor já parou de criticá-lo, porque é importante a gente estar muito junto nessa hora, apoiar os nossos jogadores. Não teremos outras soluções mágicas. Teremos esse grupo, um grupo que está se dedicando muito para ter os resultados que já apresentamos aí nas últimas rodadas, em termos de aproveitamento. Às vezes, né, vai acontecer alguma coisa que não seja tão satisfatório num jogo, mas não adianta a gente direcionar para esse ou para aquele. Eu conto com a inteligência do torcedor do Cruzeiro para apoiar o Lucas ou quem quer que seja, que no próximo jogo aqui, né, que aí
passando pelo São Paulo, vamos jogar o clássico. E certamente com o apoio esse jogador vai jogar melhor. E nós precisamos que ele jogue melhor. Mano, você falou que essa prioridade é sempre o próximo jogo, no caso contra o São Paulo, e o time não vai poder contar, digamos, com parte ali da espinha dorsal, o Arrascaeta e também o Ábila. Como preencher essas vagas tão importantes hoje no time? Com os jogadores que temos, e temos jogadores de qualidade para fazer isso, vai mudar um pouco a característica do jogo, mas tenho plena confiança no jogador que vai executar a função, né? Provavelmente no lugar de Ábila. Provavelmente não, certamente no lugar de Ábila vai estar o William Bigode, e no lugar de Arrascaeta vamos decidir essa semana até lá. Mano, o Cruzeiro entrou hoje em campo com uma lista muito grande de jogadores pendurados. E aí muito se falava da possibilidade desses jogadores ficarem fora de um clássico que ainda está 2 jogos à frente. E aí 2 principais jogadores levam cartões e por reclamação. Muito vai se dizer que pode ter sido um cartão forçado para não perder aquela partida. Existia algum tipo de orientação, às vezes até o contrário, para segurar o cartão nas próximas 2 partidas, ou nesse caso de forçar, enfim? Não houve orientação nenhuma para tomar cartão. As circunstâncias em que isso ocorreu comprova que não houve nenhuma orientação. Senão nós teríamos que ganhar o Oscar. E não foi o caso, né? O jogo nem propiciou esse tipo de planejamento do jeito que ele foi disputado. Eu penso muito assim, bem objetivamente sobre essas questões. Não adianta nós ficarmos pensando muito no jogo seguinte, planejar tomar terceiro para não ficar fora do jogo seguinte. E o próximo? O próximo não é importante? Os pontos do São Paulo não são muito importantes para a gente? E quem me garante que eu fazendo isso, no jogo seguinte eu vou vencer? Então não tem sentido você ficar fazendo esse tipo de planejamento. O Cruzeiro não está na situação de fazer isso, tá? Então as coisas aconteceram como acontece no jogo, naturalmente. Mano, até falando sobre cartões, o Cruzeiro chegou a ter uma média de 5, 6 cartões, até expulsões no Campeonato Brasileiro. Essa média, por exemplo, do jogo de hoje, dos jogos anteriores, é considerado também uma vitória reduzir esse número de cartões em partidas? Tem bastante a ver com a organização da equipe em campo, né? Se você está bem organizado, você fica menos exposto para enfrentamentos de risco maior. A equipe melhorou esse aspecto. Hoje foi uma exceção, mas foi uma exceção porque a condução do jogo não foi à altura de um jogo de Série A. Né? Quando o árbitro não passa essa tranquilidade para o jogo, é fácil dos 2 lados acontecer um descontrole. Eu acho que nem vou me alongar muito nisso, mas para não parecer uma desculpa, eu quero dizer que a gente, como falei antes de qualquer coisa, falei sobre os problemas que a equipe atravessou e que enfrentou no jogo e que não teve soluções para definir mais uma vitória, né? Mas já que não perguntou sobre a parte disciplinar, eu me referi. Mano, o Campeonato Brasileiro não tem jeito, é pedreira atrás de pedreira. Mas que recado você deixaria para o torcedor do Cruzeiro, que acompanhou o jogo agora, depois de uma derrota e tendo agora 2 confrontos dificílimos também, São Paulo fora e depois um clássico? A gente não tem medo de confronto difícil, até porque eu os considero todos difíceis, né? E a equipe vai estar preparada para enfrentar qualquer adversário em qualquer circunstância. A gente sabe que tem uma conta aí para pagar no Mineirão. Então a derrota de hoje, ela que era para ser um fato isolado, né, entra nessa conta, nesse saldo. Então o torcedor fica triste, lógico. Ele viu durante muitas vezes acontecer esse resultado negativo na sua frente. E ele não está acostumado com isso, porque isso não é normal. Mas vamos zerar essa conta. Eu vou estar com ele lado a lado sempre. Ele sabe disso, o torcedor, a equipe também. Mas vamos analisar a conta a partir da minha chegada. Então foi uma circunstância que eu espero que seja isolada, vamos trabalhar para que seja. E ele, torcedor do Cruzeiro, é parte importante para que seja um fato isolado depois da minha chegada. Guerreiros em debate. Essa foi a coletiva do Mano Menezes após a derrota de ontem. Nós vamos comentar sobre elas aí, eu e o nosso parceiro de Guerreiros Gramados, o Vander,
né? Mas antes, Vander, deixa eu dar uma passada aqui, jogo rápido, em alguns comentários da nossa China Azul aí, ligada no jogo, né? O Paulo Barbosa dá uma boa noite e clama pela titularidade do Léo, né? Bruno Rodrigo não dá mais e Romero na vaga de Cabral. Abraço, Paulo. O Maior de Minas, né? O @mágico de Oz, questiona se nós vamos trazer a entrevista do Zezé na rádio. Maior, nós estamos já em contato com o senador, né? O Zezé é um senador da República hoje, então a agenda dele é um pouco complicada, mas nós já estamos em contato com ele, aguardando a agenda dele ter uma possibilidade para nós, tá, Maior? Grande abraço para você. O Daniel Damasio também participa, dá um toque aí sobre a nossa transmissão. Obrigado, Daniel, pela participação. E no mais, por enquanto é só. Aguardamos ainda mais participações de toda a China Azul ligada conosco, que nós vamos comentar aqui no ar, ao vivo, com vocês. Vander, deixa eu fazer alguns comentários primeiro sobre a minha avaliação da entrevista do Mano Menezes. Já eu passo a bola para você, você faz a sua avaliação, certo? A primeira pergunta ali do ponto que nós destacamos da entrevista do Mano, o repórter perguntou sobre a questão do Lucas, né? Do Lucas ter rebatido a bola que originou o segundo gol botafoguense. Eu concordo muito com o que o Mano falou, né? Claro que as falhas individuais custam resultado, né? Falhas individuais custam pontos. Mas a gente tem que entender que futebol se jogam 11. Eu concordo muito com a avaliação do Mano. Futebol se jogam 11, né? Se nós fizéssemos 3 gols dos que perdemos ontem, a hora que perdemos bastante gols ontem, os dois gols que nós tomamos em 2 falhas individuais dos nossos laterais não seriam suficientes para não tirar os 3 pontos. Então nós temos essa questão, né, que nós temos que salientar. A nossa mania, né, que temos de procurar culpados, eleger culpados, a responsabilidade é deste, é daquele, causa muito isso, né? Então eu concordo muito com a avaliação do Mano, né? O Lucas, segundo o Mano, o Lucas terminou bem a partida, apoiando, cruzando, enfim. Futebol é jogo coletivo, concordo com essa questão do Mano. O segundo ponto que eu acho importante salientar, o Mano frisa que não houve uma orientação para que cartões fossem forçados, para que jogadores não perdessem o clássico no próximo domingo e deixassem sim de disputar jogo contra o São Paulo, né? Eu sinceramente não acredito que a comissão técnica tenha esse tipo de postura na situação que o Cruzeiro está, né? Qualquer jogo hoje é importante, né? O Cruzeiro está apenas a 2 pontos fora da zona de rebaixamento. A nossa situação ainda é mais tranquila, evoluiu, mas ela ainda é delicada, né? Então o Cruzeiro não pode deixar de somar pontos. Então eu não posso acreditar que a comissão técnica pense em zerar cartões de jogadores numa situação em que o Cruzeiro precisa somar pontos em todos os jogos. Então acredito nisso. Outra questão, o Mano já deu, apesar né, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, a escalação do árbitro para domingo, que é uma preocupação, mas o Mano deu uma criticada na escalação do árbitro de ontem, né? Ele não citou nome, mas ele falou: a condução do jogo teve nível de Série B, né? É uma frase que o Mano usou quando ele foi questionar a arbitragem, né? Nós podemos concordar com isso ou não? Essa avaliação eu vou deixar para você, Wander. Então, vou passar a bola para você fazer as suas considerações. Tem mais uma questão do Mano, mas nós vamos deixar essa para daqui a pouco, porque quando nós entrarmos no assunto da próxima rodada. Diga você, Wander. Bacana a análise, Álvaro, e eu vou por etapas. Com relação à primeira visão,
sobre o posicionamento e as vaias ao Lucas, nós temos dois entendimentos. E cada ser humano ele vai ter uma visão diferente, vai enxergar uma postura diferente acerca da vaia. Vamos lá, como torcedor que paga ingresso caro, que tem uma situação difícil, que vai a campo mesmo com ingresso caro, com todas as situações atípicas do dia a dia, que vai para poder apoiar o time, ver o Lucas atuando como o Lucas atua, o futebol que o Lucas apresenta, que eu tenho certeza que ele não seria titular nem no América, que é o pior time hoje da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, ele seria vaiado. Porque o futebol dele é abaixo da crítica. O futebol dele é ridículo para um time da envergadura do Cruzeiro. Primeiro ponto. O segundo ponto é que a vaia, no decorrer do jogo, ela cria condições para o restante da equipe não tocar a bola naquele determinado jogador, ele perder confiança. Então, temos dessas duas visões. Se vai ser ruim para o time, se vai ser ruim para o grupo e que vai onerar o atleta. E a outra visão é que o torcedor paga ingresso. O torcedor tá ali em campo para poder apoiar, mas também para criticar nos momentos decisivos. E vou te ser sincero, acho a vaia pro Lucas injusta. Aí vai falar, Wander, mas por que você acha a vaia do Lucas injusta? Porque o Lucas não era nem para ter vindo pro Cruzeiro. Ele não é jogador pro nível do Cruzeiro. Qualquer atleta, qualquer pessoa que visse o Lucas atuando, com certeza não contrataria ele pro Cruzeiro. É um jogador que não merece levantar a camisa do Cruzeiro. A camisa do Cruzeiro ela é muito pesada. A camisa do Cruzeiro tem um peso muito grande e não é qualquer atleta que tem condições de vestir. Então o jogador, para ele poder vestir a camisa do Cruzeiro, ele tem que ter consciência da responsabilidade que é vestir essa camisa. Então, para um atleta que se esconde durante o jogo, que não procura ser decisivo, que não procura a responsabilidade para poder ganhar uma partida com a camisa do Cruzeiro, não merece. Então, as vaias para mim ontem, elas foram erradas, elas foram no momento inoportuno, elas deviam ter acontecido no final do jogo, ao presidente, Dr. Gilvan Pinho Tavares, que eu vim criticando incisivamente durante o ano de 2016. Ano passado eu até aliviei muito para as contas dele, mas esse ano não tem como aliviar não, presidente. O senhor está fazendo muita merda uma atrás da outra. E o resultado de ontem, mais uma vez, é nas suas costas. Por quê? Mas só por causa dos erros do Lucas? Não, porque se o senhor tivesse feito um planejamento desde o início do ano, talvez os 3 pontos que nós perdemos ontem não fariam tanta falta como estão fazendo. Com relação a outra visão, que até um torcedor comentou a respeito da substituição do Ariel Cabral pelo Lucas Romero e do Bruno Rodrigo pelo Léo, acho que os dois hoje, tanto o Léo quanto o Romero, são os melhores da posição. Agora, o que acontece nos treinos pro Ariel e pro Bruno Rodrigo serem titulares, não sei. Quem tem essa visão, quem estudou e quem escala o time é o Mano Menezes. Mano Menezes hoje, para mim, é um dos 2 melhores treinadores do Brasil. Tem uma visão de jogo muito boa, consegue mexer no time como poucos e consegue gerir um elenco como poucos. Eu acho que ele e o Cuca são os 2 melhores hoje treinadores do futebol brasileiro, apesar que o Cuca joga no mesmo sistema tático desde 2011. Só desculpa. Outro detalhe é que o Cruzeiro, como uma instituição, ele não pode se sujeitar a ter jogadores de baixo nível no elenco. O Cruzeiro tem que ter jogadores de alto nível. O Cruzeiro tem que brigar por título. Primeiro, que é um dos poucos clubes no Brasil que honram as suas contas, que pagam as suas contas em dia. Pode atrasar, sim, um pagamento ou outro,
delongar um pouco mais uma parcela ou outra, mas o Cruzeiro é diferenciado. Tem time aí que está devendo jogador há 5 anos, que não paga jogador e está brigando por título. E está com nome na imprensa. Isso é uma outra postura, um outro debate que a gente vai levar um outro programa para poder discutir, porque é uma coisa mais séria. Agora, uma outra ponderação. Álvaro, falei besteira? Você concorda comigo? Você tem essa mesma visão? Você tem esse mesmo entendimento? Qual que é a sua perspectiva a respeito dessa postura? Não, então, eu não posso discordar de você não, viu, Vander? Existem sim jogadores com capacidade de vestir a camisa celeste, existem sim jogadores que não têm a altura, não pode corresponder à altura o fato de vestir essa camisa. Sim, Lucas, eu entendo que não é jogador para vestir a camisa da lateral do Cruzeiro. Até o Diego Renan jogando na direita é melhor que ele. Mas enfim, ele está no time, né? E se ele está no time, a gente tem que entender o outro lado da moeda. Como eu citei, a questão do esporte coletivo, né? O Cruzeiro abusou de perder gols ontem, né? Primeiro, teve a questão da arbitragem, que eu até fico muito ressabiado de comentar. Eu não sou especialista em arbitragem, entendeu? O que eu conheço de arbitragem é o que eu assisto jogo de futebol, né? Eu não sou nem um pouco especialista em arbitragem. As regras que eu conheço, que eu entendo de futebol, são as regras que a gente vê no decorrer das partidas, as coisas acontecendo. Eu nunca estudei isso a fundo, então para mim comentar a arbitragem é uma coisa muito muito superficial para mim. Mas o básico, cara, você olhar igual aquele ano que a bandeira deu um impedimento errou um impedimento de 3 metros e 26 centímetros do Alisson, isso qualquer um vê, né? O Ábila ontem, com 1 minuto de jogo, teve um impedimento mal marcado, né? Enfim, então são essas questões que qualquer pessoa, por mais leiga que seja, ela entende, né? Vamos começar a falar um pouco então de quinta-feira, né? Eu citei isso no início da transmissão do programa, né? Quer dizer, o Cruzeiro jogou quinta passada, jogou domingo, agora vai jogar novamente na quinta contra o São Paulo e tem o clássico domingo contra o Atlético Mineiro. Então, quer dizer, eu acho que esse intervalo de quinta a domingo está sendo muito prejudicial à equipe. O Cruzeiro ontem, você via que o Cruzeiro não estava rendendo o que vinha rendendo nos jogos anteriores. Isso ficou nítido, né? Você vê o pós-jogo que foi ao ar hoje de manhã no Guerreiro dos Gramados, a autoria desse que vos fala, eu falei, a Raposa está preguiçosa. Enfim, essa foi a avaliação que eu fiz ontem à noite e resolvi colocar no pós-jogo hoje, mas a gente tem que entender essa questão de o time está se cansando, a maratona de jogos está forte e a pressão em cima do Cruzeiro está grande, né? Então, eu acho meio complicado a gente, numa situação que o Cruzeiro está vivendo, de precisar somar pontos, ter essa maratona pesada desse jeito. Enfim, mas antes da gente entrar nesse assunto mais pesado, tem um outro áudio aí que foram as suas entrevistas, Vander, com a galera logo após o término da partida no Mineirão. E eu queria que a nossa técnica jogasse esse áudio aí no ar para a gente comentar sobre ele e depois a gente parte para a rodada de quinta e alguma coisinha sobre o clássico e vai para a finalização do programa. Guerreiros em Debate. Salve, salve, Guerreiros Gramados, eu sou o Vander Araújo, estou aqui no Mineirão cobrindo o pós-jogo. Derrota no Gigante da Pampulha. O Cruzeiro perdeu de 2-0. Além da derrota, erros primordiais da arbitragem. Estou aqui com Hugo Heleno, de Itaúna. Saiu da região centro-oeste do estado para vir assistir o maior de Minas jogando. Hugo Heleno, me diz aí, o que você achou da partida? Quem para você foi o melhor em campo? Quem foi o pior em campo? O Cruzeiro jogou mal. Não entendi, time muito lento. O Botafogo chegou atrás, mas o Cruzeiro deu com um chute no gol. Me responde. É fácil contar, deu 2, 3, 4.
jogando em casa é muito pouco. Eu acho que o time tem que... O Mano tem que rever aí algumas coisas aí. Esse meio de campo é o principal. Eu acho que o Romero não pode, em time algum, ficar no banco, gente. Isso não existe, não. O banco pro Ariel Cabral, o Romero é marcador, ele marca, rouba a bola e joga pra quem sabe jogar. O Cabral pega a bola e quer lançar. Toda hora errado, entrega a bola pro adversário. Isso aí o Mano tem que rever. Eu acho que... não acho o Ariel Cabral um mau jogador, mas é um bom reserva. Mas o Romero tem que estar dentro nesse time. Guerreiros em debate. Salve, salve, guerreiros gramados. Eu sou o Vander Araújo, estou aqui no Mineirão cobrindo pós-jogo Cruzeiro e Botafogo, derrota celeste do Gigante da Pampulha. Estou aqui com o Zé, do bairro Santa Cruz, em Contagem. Me diz aí, Zé, o que você achou do jogo? O jogo foi bom para o Cruzeiro, mas independente tem, além do árbitro, teve o nosso lateral Lucas, que deixou a desejar como sempre, e sem comentários para o árbitro, que anulou um gol legítimo, todo mundo viu, quem está na TV assistiu, eu estou aqui no campo agora, vi o gol legítimo. E o Lucas não dá para engolir, não dá para engolir. Todo ataque sobre ele, o Cruzeiro vai sofrer. Agora vamos aí com fé, vamos pegar o próximo jogo de São Paulo, ganhar de São Paulo e encarar as frangas, detonar as frangas. Galera, a vida do Cruzeiro em 2016 não tá fácil não. Além de brigar dentro do gramado, ainda tem que brigar contra a arbitragem. Guerreiros em debate. Então esses foram os áudios aí das entrevistas pós-jogo. Eu não vou nem fazer muitas delongas, eu já vou passar direto a bola para o nosso companheiro Vander, que foi quem fez as entrevistas, né, no pós-jogo, e pedir para ele dar uma comentada a respeito disso, e já eu volto com as mais participações da galera aqui no Twitter. Vai daí, Vander. Primeiramente agradecer, né, ao José e ao Hugo que deram pra gente entrevista ontem. A torcida do Cruzeiro saiu do campo ontem muito revoltada, né? A torcida do Cruzeiro ela entende hoje que o Campeonato Brasileiro ele não é mais um campeonato onde tem um ou outro jogo-chave. O Campeonato Brasileiro hoje são 38 finais. E ontem foi mais uma final e a gente perdeu a final ontem. E nós teremos outra final na quarta-feira, vamos ter outra final no domingo, e assim por diante, até o final do campeonato. Nós temos 38 finais, não só mais um jogo. Nós temos um clássico com um dos maiores times do Brasil, que é o São Paulo. Nós temos um ex-clássico no final de semana. Vamos jogar com um dos maiores campeões do futebol brasileiro no meio de semana, no Morumbi, um dos maiores times do Campeonato Brasileiro, um dos maiores campeões do século XXI. E o Cruzeiro e São Paulo são os dois times que mais disputaram títulos nesses últimos 20 anos. Então, para mim, o maior clássico que nós temos que disputar é esse agora, no meio de semana. O jogo de TV aberta, às 22 horas. Então, é um dos maiores clássicos para mim, o Álvaro, é esse agora no meio de semana. E temos mais um final de semana em casa, que para mim é mais uma final. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro são finais. Você falou com relação a brigar por essa zona de desconforto, pela situação ruim na tabela. O Cruzeiro está nessa situação, não é porque o time é ruim não, o time é bom. O time tem boas peças, a partir das contratações que vieram. O time que o Bento pegou no início do Campeonato Brasileiro, muito fraco. Mas o time melhorou muito. A diferença é que ele não entrou com a mesma garra, com o mesmo entusiasmo em todas as partidas. Se tivesse entrado com a mesma determinação, com a mesma dedicação, com o mesmo empenho em todas as partidas, certamente nós não estaríamos brigando pelo resultado que estamos. Então, o resultado da tabela do Campeonato Brasileiro não reflete a realidade do Cruzeiro. A ineficiência do Cruzeiro no decorrer do campeonato, ela foi ridícula. O Cruzeiro perdeu muitas oportunidades, muitos erros individuais. Se a gente for contar os gols que o Bruno Rodrigo entregou esse ano, a gente vai ficar aqui, eu vou contar nos dedos da mão todos e não vão ser suficientes.
destacando que o Cruzeiro hoje ele está com seu goleiro reserva, que é o Rafael, o principal é o Fábio, e em momento algum qualquer torcedor tem alguma coisa para poder falar que sentiu falta do Fábio. O Rafael está pegando muito, nenhum dos 2 gols ontem foi culpa dele. Eu vou destacar aqui que o rival nosso dentro do estado aqui, o principal goleiro dele toma peru todo dia. Inclusive já tomou peru hoje. Então, destaque para goleiro, nós temos 2 dos melhores goleiros do Brasil hoje. E os 2 melhores goleiros do estado de Minas Gerais, o primeiro é o Fábio e o segundo é o Rafael, todos 2 do Cruzeiro. Então, torcedor, nós temos um bom time hoje. Poderia ser um time melhor, poderia ser um time melhor qualificado, poderíamos estar disputando o título, porque temos estrutura para isso. Não estamos por erros de planejamento. E esses erros de planejamento não podem ser repetidos. Esses erros eles têm que serem sanados. O Gilvan errou ano passado, errou de novo em 2016. O que fica evidente aí com relação à gestão do Dr. Gilvan de Pinho Tavares é que fica parecendo que o mérito das conquistas de 13 a 14 foram da gestão do Alexandre Matos. Então, torcedor, muita calma, muita paciência ainda com esse time. Vou pedir a todos vocês para lotarem o campo no final de semana. Infelizmente eu não vou poder ir, tenho um outro compromisso, não vou estar aqui em Belo Horizonte, mas vou pedir a vocês para comparecerem, irem ao estádio e principalmente apoiarem o Cruzeiro, independente da situação, independente do jogo. Nós vestimos a camisa do Cruzeiro. Eu não visto, eu particularmente, eu tenho uma, não é birra, eu tenho uma postura que eu torço pro Cruzeiro, eu não torço pro organizada, eu sou torcedor do Cruzeiro, eu compro camisa do Cruzeiro, eu canto pro Cruzeiro. Então, torcedor, independente do jogador estar jogando bem ou mal no final de semana, nós precisamos de apoio, nós precisamos de união, nós precisamos de força para poder buscar um resultado satisfatório no próximo jogo contra o São Paulo e contra o nosso ex-clássico, né, no final de semana. Falei besteira, Álvaro, porque eu tô meio revoltado ainda com a partida de ontem, mas eu falei alguma besteira aí, chefe? Você nunca fala besteira, Wander. As suas participações e seus comentários são sempre precisos. É isso aí mesmo, são 38 finais, como você bem disse, né? Temos mais uma final contra o São Paulo na próxima rodada, né? Esse sim é um verdadeiro clássico do futebol brasileiro, né? 2 grandes times do futebol brasileiro, 2 grandes campeões, com extensas salas de troféu, né? Diferente de times aí que botam 3 taças na traseira do ônibus e acha que está abafando, mas segue o jogo. E aí sim, nós teremos um clássico na quinta-feira contra o São Paulo, né? E aí a nossa preocupação, né? Que a gente joga fora de casa contra o São Paulo, que é um time que costuma nos dar trabalho, né? O Cruzeiro sempre joga bem contra o São Paulo. É impressionante como o Cruzeiro consegue fazer bons jogos contra o São Paulo, mas às vezes a gente dá muita falta de sorte, e a bola não entra e bate na trave, enfim. São histórias esquisitas que sempre acontecem jogando contra o São Paulo, mas a gente segue na fé, né, que o Cruzeiro pode vencer o São Paulo em se tratando de um grande clássico, em se tratando de 2 grandes equipes. Deixa eu dar uma passada rápida aqui mais uma vez em alguns comentários, né, do Twitter. O Wesley diz pra gente não cantar mais time de guerreiro, isso zica. Eu não sei, Wesley. A gente cantou time de guerreiros em algumas rodadas que ganhamos, anteriores. Mas enfim, segue o jogo. Lucas França é goleiro melhor, é melhor goleiro. Até o Lucas França, que é goleiro, é melhor que o William no ataque, diz o Rodolfo de Souza. Obrigado pela participação. Rodolfo, temos alguns informes especializados para passar a respeito do Twitter, mas antes disso,
Deixa eu dar uma passada rápida aqui na tabela do Brasileiro. Depois da derrota de ontem, o Cruzeiro caiu 2 posições, foi para 14º, manteve, obviamente, os 29 pontos, né? Deve ter essa semana coluna fazendo as contas do nosso companheiro João Henrique Castro, que está num congresso na Bahia, né? Muito amigo, estamos aqui na substituição. Vai ter coluna fazendo as contas dele antes do início da próxima rodada, né? Vai ao ar aí no nosso Guerreiro dos Gramados, vocês podem ficar ligados lá. E aí ela vai trazer as projeções, quais os resultados necessários para o Cruzeiro, para que essa situação incômoda de estar tão próximo da zona de rebaixamento possa nos deixar definitivamente. Especializados no atletismo celeste, conquista vitórias em Minas e no Nordeste, né? A primeira etapa do circuito Honda Night Run, o cruzeirense Wellington Bezerra da Silva foi o vencedor dos 10 quilômetros com 29 minutos e 18 segundos. Mais um atleta ainda no pódio, o João Márcio da Silva completou o trajeto em 29,50 e garantiu a 3ª posição. Nós temos 2 atletas celestes ali no pódio, os 3 primeiros lugares do atletismo celeste. Lembrando uma coisa, né, para os sócios, os ingressos para serem adquiridos para o time, para o jogo de domingo contra o Atlético, né, o próximo jogo, nosso ex-clássico, já estão disponíveis para venda no site do sócio, tá, pessoal? Corre lá e garante o seu. E a base do Sada Cruzeiro, olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? Esse projeto do Sada Cruzeiro, esse é um projeto que vai nos dar bons frutos durante muito tempo, viu? A base do Sada Cruzeiro conquista o GIME 2016 em Lavras, né? Os garotos da equipe Infanto do Sada conquistaram a etapa estadual do GIME 2016. Enfim, essa 3ª fase, né, e última, aconteceu em Lavras, foi vencida pelos jovens talentos em uma decisão contra o time de Pará de Minas. Nós temos um futuro azul e brilhante com 5 estrelas nesse projeto sensacional do Sada Cruzeiro. Enfrentaremos aí o São Paulo na próxima quinta, né, no Morumbi. Esperamos nada menos do que uma vitória, né? E eu queria trazer ainda, antes de passar para as considerações finais do Vander, a última questão que o Mano salientou na entrevista dele, no áudio que foi ao ar um pouco mais cedo. O Mano, ele diz, Vander, uma coisa extremamente pertinente, Vander e toda a China Azul ligada aí com a gente. Ele diz que o Cruzeiro está em débito no fator casa. E essa derrota de domingo aumentou essa conta, entra nessa conta. Mas o Mano, com muito otimismo e ciência do trabalho, ele coloca a seguinte questão: nós vamos pagar esta conta neste campeonato. Vander, vai daí, comenta essa questão do Mano e daí você já pode partir para o seu abraço, para as suas considerações finais e quem sabe um palpite para o jogo de quinta, Vander. Álvaro, o Cruzeiro e o Mineirão, nós temos uma histórica relação linda. O Cruzeiro é o time que mais jogou no Mineirão, é o time que mais fez gols, é o time que mais tem recorde no Mineirão, maiores goleadas, maiores públicos. Toda a história do Cruzeiro, ela é construída no Mineirão. Eu acompanho o Cruzeiro no Mineirão desde 92. Eu estive presente nos jogos contra River Plate na final da Supercopa, eu estive em final de Libertadores, eu estive em N finais de Brasileiro, em jogos decisivos, e o elo do Cruzeiro com o Mineirão é gigante. A partir da inauguração do Mineirão em 1965, o Cruzeiro criou uma identidade pessoal com o Mineirão inabalável, uma ligação forte, uma ligação de pai para filho. Essa inauguração do Mineirão em 65 ela foi primordial
para construirmos a nossa história. Tanto que a primeira grande conquista nacional, que foi a Taça Brasil de 66, ao qual você falou muito bem a respeito dela, a respeito da celebração ontem no Mineirão daquela conquista, ela foi no ano seguinte à inauguração do estádio. E nada mais forte do que ganhar do maior time do mundo da época. O maior time do mundo na época era o Santos de Pelé. Pelé era o mago do futebol na época. E o Cruzeiro, ele foi tão sublime na vitória, naquela conquista, que ele ganhou do Santos de Pelé aqui e ganhou também lá na Vila Belmiro. O Santos de Pelé, Pepe, ele sucumbiu ao Cruzeiro de uma forma que até hoje ele é aclamado pelo mundo inteiro. E todas as vezes que o Pelé dá entrevista e é questionado sobre isso, ele fala que foi a maior frustração dele, porque um time, uma academia de meninos deu show neles. E nada mais, vamos pegar uma recordação mais recente, as conquistas de 13 e 14, o grande diferencial foi o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro no Mineirão, ele sabia que ele era imbatível. Não vou falar que hoje a média de público está em 25 mil torcedores, que apesar do Cruzeiro ter em 14º no Campeonato Brasileiro, tem dos 5 times que estão na frente da tabela, nós temos média melhor que 3 deles. Nós temos média melhor que o rival de Vespasiano, temos média melhor do que Grêmio, temos média melhor do que Flamengo, que Flamengo hoje, por estar jogando fora do Rio de Janeiro, no estádio tem capacidade para 10 mil pessoas. Então, nós só perdemos aí para Corinthians e Palmeiras, que tem hoje estádio próprios com uma condição diferenciada para o sócio torcedor deles. Então, o débito do Cruzeiro com a torcida é muito em deficiência do futebol apresentado. O Cruzeiro deve muito sim para essa torcida que canta, que vibra, que apoia. E ontem mesmo o Cruzeiro perdendo de 2-0 em casa, mesmo o Lucas sendo vaiado, a torcida cantou muito. No final do jogo a torcida estava apoiando, mesmo o time perdendo de 2-0. E isso não é qualquer torcida que faz isso não. E há cerca de um ano atrás, o mundo inteiro viu a torcida do Cruzeiro gritando 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mais de 30 minutos apoiando um time. A torcida precisa fazer isso novamente. Assim como foi em 2013, na final daquele Mineiro, onde a torcida fechou com o time sentiu o arrepio e falou: porra, eu preciso jogar para essa torcida. E eu acho que está fazendo falta isso. Essa ligação, essa força, esse ânimo de estar jogando para a torcida. Tem jogadores que se escondem, como eu já tinha falado antes, que não tem a envergadura para sentir o peso da camisa do Cruzeiro. Mas tem outros que chamam a responsabilidade. Tem jogadores como o Robinho, que chegou e falou assim: eu quero ser campeão no Cruzeiro. Tem o Henrique, que a partir do momento que ele foi capitão, ele cresceu muito dentro de campo. O Henrique sempre questionado. O Henrique, o torcedor cruzeirense que vai falar que nunca questionou o Henrique sempre foi questionado e sempre deu a cara para bater. Sempre honrou a camisa do Cruzeiro. Eu critico muito o Bruno Rodrigues, que não vem apresentando um futebol do nível de 2013, que ele foi soberano na defesa cruzeirense. Muitas vezes ele jogou para ele, para o Dedé. Gosto muito do Dedé, sinto muito saudade do futebol do Dedé. Acho que ele é um líder dentro de campo, assim como o Manuel. Mas o Bruno Rodrigues tem falhado bastante. E eu acho que ele sabe disso. O Bruno Rodrigues é um jogador que já escutou a Rádio Guerreiros Gramados. A gente já tem informação disso. Assim como o Léo, torcedor de Contagem, lá do bairro JK, que já foi pro Mineirão várias vezes de ônibus. O cara pegou o ônibus do Eldorado para descer no centro e pegar especial pro Mineirão. A boa. Eu tenho certeza que o Léo
quando escuta a torcida do Cruzeiro gritando no primeiro momento de jogo, quando ele entra em campo, escuta a torcida do Cruzeiro gritando mais forte, a imagem do Cruzeiro resplandece, eu tenho certeza que ele arrepia. Eu tenho certeza que a hora que ele coloca a chuteira dele dentro de campo, que ele quer dar a vida pelo time dentro de campo. Assim como ele fez em 2011, quando ele foi lateral direito num time que estava prestes a ser rebaixado. Então, Léo, continua trabalhando, meu amigo. Continua se dedicando, porque a sua oportunidade vai chegar. Você já foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, você vai ter sua oportunidade. Vou falar aqui agora do jogo contra o São Paulo. Acho que o Cruzeiro vai arrancar um empate lá em São Paulo. Um empate suado, sofrido. Não vou falar em vitória. A gente tem que vestir as sandálias da humildade e brigar pela vitória, sim. Não em busca do empate. Vamos brigar pela vitória. Mas eu acho que o Cruzeiro sai com um empate lá de São Paulo, porque os dois times estão numa situação complicada no Campeonato Brasileiro e o São Paulo também tem um bom elenco. Vamos com força, com determinação. Um abraço aos ouvintes. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Cisne. Obrigado, Paulo Costa, pela oportunidade de estar aqui na rádio, de participar do programa Guerreiros dos Gramados com vocês. Agradecer a torcida cruzeirense que nos recebeu muito bem ontem no Gigante da Pampulha, que interagiu conosco fazendo o pós-jogo. Infelizmente nós não conseguimos colocar todas as entrevistas no ar, mas fica um abraço aqui a todos que participaram conosco, que interagiram e que nos deram a oportunidade de falar de torcedor para torcedor sobre o maior time do futebol mineiro. Um abraço, fiquem com Deus. E um dos maiores do Brasil, Wander. Obrigado pela sua participação, Wander, pelos seus comentários precisos. Né? Isso prova que nós estamos realmente fechados com o nosso time, porque não teve nem soco na mesa depois de uma derrota, imagina só. Grande abraço, Wander. Algumas coisas que eu tenho que trazer ainda para a China Azul, antes de a gente partir finalmente. Vou começar pelos resultados das nossas enquetes, tá? Enquete número 1 dessa noite perguntou sobre a nota para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo ontem. 58% deram nota 4. A mesma quantidade de pessoas respondeu a mesma nota, só que, 54%, o valor é aproximado, parecido, mas respondeu a mesma nota, 4 para o segundo tempo. O time evoluiu em relação ao jogo contra o América, 48% disseram que não, que regrediu pouco. A enquete número 4 pergunta se você concorda com vaias durante o jogo. A maioria responde que sim, mas só após a partida encerrada. A enquete número 5 pergunta se você escalaria o William para o próximo jogo. A maioria, 37%, respondeu que não, que há outros melhores. O William realmente caiu em desgraça com a torcida do Cruzeiro. Que pena, né? Porque foi um jogador tão importante em outros tempos. Né? A gente torce para que ele recupere seu futebol, porque ele recuperando seu futebol é bom para o Cruzeiro. E a última enquete você acha que o Cruzeiro vence o próximo jogo? A galera está otimista, 57% acredita que sim. Queria mandar um abraço lá para a turma do Facebook que curtiu o post da rádio: Breno Costa, o Pedro Henrique Rodrigues, o Bruno Freitas Moura, o Edmárcio Cardoso, Edson Miranda e o João Carlos. Obrigado pela participação, pessoal. Contamos sempre com vocês. Outra coisa que eu não posso deixar de salientar foram as belas homenagens feitas, né, pela diretoria celeste aos campeões do SADA, o William e o Evandro, que foram homenageados no domingo pela galera da diretoria do Cruzeiro. Foram ao Mineirão, deram volta olímpica, merecedores, né, representaram o Cruzeiro nas Olimpíadas, merecedores. E outra questão que foi interessante também foi o próprio o Procópio Cardoso, que esteve com a gente há pouco tempo na Rádio Guerreiros dos Gramados. Você pode conferir a gravação deste programa, está no nosso site. Também
com a homenagem feita ao Raul Plasman, os dois com a taça de 66, o Procópio chegou a afirmar que o Cruzeiro foi o melhor time do mundo naquele ano. E realmente o Procópio não exagera, viu, gente? E o Cruzeiro teve a façanha de vencer o Santos de Pelé com Pelé e tudo, com direito a goleada, no Pacaembu, no Mineirão, enfim, deu realmente show. Obrigado, Procópio, pela participação aqui com a gente, né, da outra vez. Nós aguardamos sempre. A gente vai ver se consegue trazer o Raul mais uma vez para participar com a gente aqui, que já teve com a gente. Grande figura, Raul Plasman. Gente, eu acho que por enquanto é só, pessoal. Né, vocês sigam acompanhando o Guerreiro dos Gramados, né, tem colunas diárias. A nossa rádio novamente fica 24 horas no ar com músicas celestes, com narrações de gols celestes. É coisa fina para o cruzeirense acompanhar. E também amanhã sai a gravação do programa de hoje. Se você perdeu o programa, chegou na metade, perdeu uma parte, quer indicar para os seus amigos, para os demais cruzeirenses, para os seus familiares, a gravação vai ao ar amanhã, nesta terça-feira. Gente, uma boa noite a todos vocês, muito obrigado pelas participações de vocês, vocês nos ajudam a fazer o programa. Mais uma vez, obrigado, Vander, obrigado, Sidney, da nossa técnica, obrigado ao nosso chefe, Paulo Costa, grande abraço, Paulo, para você. Ficamos por aqui, Guerreiros dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Guerreiros em Debate.